começar aqui e a gente vai dando prosseguimento aqui nesse passo a passo. Conhecer a situação atual. Eu vou voltar nesse ponto, a gente já falou um pouco, mas é tão importante, até mesmo o Flammarion, que tem essa experiência, ele já antecipou logo no início, de realmente conhecer a situação atual, que na verdade ela carrega, né, toda a história, né, de como, quando o cliente chega lá, ele quer, eu quero ampliar aqui, derrubar essa parede, aumentar, fazer muitas vezes, fazer em cima da garagem, fazer um dormitório em cima da garagem, né, que não tinha, e muitas vezes você não sabe se aquela laje é uma laje forro, uma laje piso, né, que se vai atender aquela sobrecarga. Muitas vezes você tem, por exemplo, uma suíte que não tem banheira e o cliente quer colocar uma banheira. De repente, são vários litros de água, ou seja, vários quilos a mais ali, com uma carga que relativamente concentrada, porque né, ela fica num determinado canto, ela não está espalhada, né, ela não é uma carga distribuída, é uma carga mais concentrada, então precisamos ter esse conhecimento da documentação dos projetos existentes. Se tiver projetos existentes, ótimo, mas infelizmente a grande maioria das vezes, a gente sabe, se for obras residenciais, normalmente não tem os projetos complementares. Muitos, infelizmente, aprovam o projeto como um projeto de prefeitura e depois não tem outros projetos que vão poder te guiar, né, diante daquela reforma. Outra parte importante é saber do alvará e licença, que foi justamente a pergunta que foi feita agora me deu um branco aqui, que falou do Max, eu acho que foi, se eu não me engano, sobre a situação de que você vai fazer uma reforma numa casa já existente, mas de repente ela não tem alvará, vamos dizer assim, ela não tem projeto nem daquilo que já está pronto. Ela não teve alvará quando foi construída, né? Não teve licença para construção. Então você precisa regularizar e também aí, a partir daí, sim, você regularizando, você então faz o seu novo projeto de reforma em cima daquela situação atual e aí sim, você entra na prefeitura, pede o alvará. Aqui na nossa região, quando é só a reforma interna, a gente tem um nome que se chama alvará de limpeza, tá? Se chama assim, não sei por que fala alvará de limpeza, mas não é limpeza exatamente, né? Você vai fazer uma reforma interna, mas não tem acréscimo de área. E quando tem acréscimo, aí a gente faz, então, o projeto desenhando, vamos dizer, a área existente em uma cor, pode ser o vermelho, por exemplo. Se tiver alguma parede que vai demolir, né, que é alguma coisa que vai tirar, então a gente coloca, por exemplo, em amarelo, e em azul o que vai acrescer. Então depois faz uma legendinha, então você olha lá, parede azul, então isso aqui não existe e vai ser feito. Está em amarelo, então essa vai se derrubar, né, vai ser feita uma abertura aqui de repente, né, entre uma sala e a cozinha. Né? Então tudo isso é feito, um projeto dessa forma, passado pela prefeitura, aprovado o projeto e recebe o alvará para a execução dessa reforma, ok? Então é muito importante toda essa situação atual para que você regularize, se não tiver regularizado, e se tiver tudo em ordem, você fazer dali para frente, né, como ela vai ficar, e também ter sua licença para a reforma, né, e você, depois que reformou, você ter novamente o seu habite e depois o proprietário poder averbar no seu terreno, né, a nova área construída. Né? Então, vamos dizer, de repente ela tinha 200 metros quadrados, com a ampliação tem 250, então vai agregar isso na averbação, né, na documentação do cliente, vai existir, então, naquele terreno, uma construção de 250 metros, e não mais de 200 metros. Flammarion, dentro das reformas com ampliação, outro cuidado é referente às taxas de ocupação e índice de aproveitamento, se a ampliação excede os índices. Perfeito. Esses índices que tem na lei de zoneamento, então toda cidade acima de 20 mil habitantes, é obrigatório ter o plano diretor e lei de zoneamento. A lei de zoneamento vai dizer, né, diante
aqui, nós, normalmente, nas cidades que eu conheço, você tem a área urbana, né, os limites do município, a zona urbana, e dentro dessa zona urbana, ela tem umas cores de regiões, as cores que tem as zonas, que são coloridas, e cada cor vai estar lá dizendo, olha, aqui essa zona é zona de área estritamente residencial. E depois ali tem todas as limitações. Por exemplo, tem que ter recuo dos dois lados de 1,5 metro, tem que ter recuo no fundo de 2 metros, na frente tem um recuo de 5 metros. Tá? Nesse bairro, os terrenos não podem ser menores do que 200 metros quadrados. Tá? Então, se você, às vezes, as pessoas querem desmembrar, tem um terreno de 380 metros quadrados. E ali não permite lotes menores de 200 metros quadrados. Então, você não vai conseguir desmembrar. Isso é importantíssimo. Eu já vi gente, engenheiro lá, não, pode deixar tal, faz tudo o processo, para chegar na prefeitura numa prova. Mas por quê? Porque às vezes a lei do zoneamento não permite lote com menos de 200 metros quadrados. Né? Então, se ele pegar um lote de 380, se ele dividir, mesmo que ele coloque um de 200, o outro vai ter 180 só. Quer dizer, não vai poder dividir esse lote. E muitas vezes o engenheiro aí passa vergonha, porque só depois que ele vai perceber que ele não podia ter feito. Então, é super importante isso, né, que o Flamarion falou, de ter o conhecimento das limitações, tá? Que, como ele falou também, o índice de aproveitamento, né, de impermeabilidade, de ocupação. Por quê? Porque, de repente, o cliente ele quer ampliar de uma tal forma que excede essa limitação. Então, aí, você é o primeiro a saber que vai te dizer para o cliente, ó, infelizmente não dá, nós temos essa legislação que impede isso, mas dá para fazer assim, né? Então, isso tudo é muito importante, no caso, o engenheiro, o arquiteto, ter essa visão já antecipada para já, por exemplo, o cliente, quando o cliente, porque muitas vezes até, na verdade, a gente ouve o cliente, ainda a gente não conhece a lei ali, não tem problema nenhum, mas a gente tem que depois buscar. O que eu faço aqui? Eu mando para a prefeitura uma solicitação das diretrizes daquele lote. Por mais que eu tenha aqui no meu escritório da minha cidade esse mapa todo colorido com zoneamento, eu peço por escrito também, tá? Porque muitas vezes o que acontece? Essa lei de zoneamento ela muda periodicamente. Muitas vezes tem cidade que de 4 em 4 anos está alterando essa lei, porque o plano diretor é uma intenção que a cidade cresça, né, devido à vocação da cidade, devido aos interesses. Então, muitas vezes, depois de 4 anos, muda esses interesses e aí muda também a lei de zoneamento. Algumas limitações podem mudar, ok? Alguns bairros, por exemplo, de repente, aqui, por exemplo, na nossa cidade, onde existem avenidas, muitos bairros podem construir esses lotes de frente para a avenida, pontos comerciais. E quando fica lotes dentro da quadra, mas fora da avenida, né, para outros lados, não pode ser comercial. Então, tem que ter essa noção. Muitas vezes, você está dentro de uma mesma zona, mas o fato de ter uma avenida, isso te permite algumas coisas que o resto dos outros lotes não são permitidos serem feitos, ok? Então, isso é muito importante, detalhes já do plano da lei de zoneamento, tá? Mais especificamente, a lei de zoneamento. Vamos lá? Arthur. Beleza, Arthur. Acho que os recém-formados esbarram, é isso? Esbarram principalmente nesses alvarás e documentos, onde encontrar informações sobre o que é necessário em termos de documentação para a reforma. Tá. Arthur, eu não sei se você está desde o começo. A gente comentou aí da lei de reforma, no caso, se for de apartamentos dentro do condomínio, né, ou apartamentos ou salas comerciais, da lei 16.280, tá? Então, se você não assistiu desde o início, depois você assiste o gravado aí, que a gente falou quais são as suas necessidades antes de você começar a reforma, durante e depois, tá? E é importante, então, você ter esse conhecimento, porque aí você já sabe quais são os documentos que você precisa ter em mãos para você fazer o seu plano de reforma, para você conhecer aquela edificação, tá?
E quais são as suas atitudes depois, né, de começar a executar e depois que terminar a obra, né, quais os documentos que você precisa entregar, que é, como a gente já falou, vamos dizer, até mesmo a alteração do manual de operação, né, a atualização diante daquela reforma feita. Ok? Não sei se deve, acho que foi isso, né, que perguntou. Mas assista desde o início que aí tem mais detalhe. Vamos lá. Tem aqui o engenheiro civil. Peguei uma obra que a casa está irregular. Ok. Já abandonei. Ó, é o seguinte, calma aí, às vezes você não precisa abandonar. Eu falei aqui também, se você entrou depois, assista. Na verdade, você pode simplesmente regularizar, né? Você vai regularizar essa obra. Se ela está irregular, você vai regularizar e você vai colocar na sua RT lá que você está só regularizando, que você não é responsável sobre o que já está construído. Foi outra pessoa que construiu, e não tem nada. Você simplesmente é uma RT de regularização, ou seja, constata que ali naquele terreno existe tantos metros quadrados de área construída com aquele desenho, né, fazendo o projeto e tal. Você regulariza. E aí sim, a partir dali, na reforma que você for fazer, aí você começa a assumir a responsabilidade. Mas é aquilo que eu falei no começo. É claro que, às vezes, ela não está regular e muitas coisas que foram feitas, você vai ter que fuçar, vai procurar saber. Muitas vezes, você pode ter a sorte até de conhecer o pedreiro que fez, perguntar, ou mesmo o proprietário, como é que foi feito isso, como é que foi feito aquilo, né? Tudo é informação que você vai ter que correr atrás para tentar, vamos dizer assim, ter o menor risco possível daí para frente, tá? É claro que se o pepino for muito grande, você vê que a obra é irregular, super mal feita, né? Se você vê absurdos, aí sim, corre, né? Abandona mesmo. Se for o caso, abandona mesmo. Mas, de repente, não é o caso. Eu já peguei muita situação que dava para regularizar e eu assumi dali para frente, entendeu? Corrigi algumas coisas que estavam mal feitas e fazer. Não perdi a obra, ganhei o meu dinheiro, passei os benefícios, né, que o cliente precisava, né, e fui valorizado por isso e fui recomendado para outros profissionais. Então, de repente, né, não precisa ter tanto medo. Agora, precisa observar, precisa ter informação exatamente como foi feito. Beleza? Vamos para a próxima? Flamarion. Como vencer a objeção do cliente? Quando há necessidade de um projeto executivo para a reforma? Quanto há necessidade. Porque na cabeça dele, o pedreiro chega e sai fazendo e não precisa do projeto. Aí é o seguinte, tem que pôr o gatilho do medo, né? Esse final de semana retrasada, aconteceu aí, né? Caiu um predinho em 3 andares, uma barragem estourou, uma caixa d'água caiu rolando, né? De forma a comprometer a segurança dos moradores ali. Então, é tipo da coisa que, infelizmente, a gente precisa mostrar que quando não se tem um responsável, o pedreiro, é muito importante isso também, a gente mostrar cada macaco no seu galho, ou seja, o pedreiro tem uma função na obra, que é aquela execução, né, da mão de obra. E o engenheiro é outra atividade, não é a mesma. Eu já vi muito isso mesmo, Flamário, chegar e falar assim, lá na minha cidade fica difícil porque os proprietários, né, falam assim, o meu pedreiro é bom. Ele pode ser o melhor possível, mas ele nunca vai ser um engenheiro, não é? E aí ele vai ter as limitações. Então a gente precisa passar isso para os nossos clientes. Quais são os benefícios? Então a gente tem a nossa aula, né, que é sobre agregar valor, sobre atendimento do cliente, que aí a gente fala muito sobre isso. Como demonstrar para o cliente o valor que a gente vai passar, ou seja, os benefícios que a gente vai passar para ele, que não tem nada a ver com o benefício que um pedreiro, com o mestre de obra vai passar. É outra atividade. Nós vamos enxergar um planejamento, nós vamos, na hora da execução, estar junto com um projeto que foi executado, vamos dizer assim, foi elaborado para ser executado daquela forma que o cliente quer. Todos os cuidados com prazo, né, para que, quando a gente ouve assim, eu detesto obra porque fala que vai demorar 1 ano, demora 2. Claro,
muitas vezes isso ocorre mesmo, mas é por quê? Justamente porque não tem um engenheiro acompanhando, não tem um cronograma de atividades, né, que a gente vai falar aqui também, no caso da reforma, da necessidade de um cronograma das atividades para que seja executado. Se não tem um engenheiro acompanhando, o pedreiro, ele não vai estar vendo o cronograma, ele vai fazer o serviço dele. Se de repente ele esqueceu de pedir um material e que ele vai pedir agora para chegar à tarde, né? E se o material não chega, se o cimento não chega à tarde, ele não vai conseguir executar aquilo. Agora, se tem um engenheiro vendo com antecedência, já sabendo na semana que vem quais são os materiais que vão precisar, como que tá, se tem estoque, se não tem estoque, se vai precisar, se tem que programar um concreto ou não. Então, são atividades totalmente diferentes. Por exemplo, um pedreiro, que nem, por exemplo, eu ofereço para os meus clientes também a compra do material, né? Porque eu compro mais barato, porque eu compro em grande escala, porque eu compro... porque eu sou um comprador que já comprei muito e vou comprar ainda durante muitos anos, então os fornecedores me passam um preço especial, tá? Que mesmo que eu esteja comprando em nome do meu cliente, mas sou eu que estou fazendo essa intermediação e eu consigo um desconto para o cliente. E o pedreiro, eu já vi gente falar assim, mas o pedreiro compra. O pedreiro não compra, ele faz pedido, é diferente. Quando a gente compra, a gente faz cotação, a gente vai verificar realmente o material, a qualidade do material, não é? O pedreiro não. O pedreiro ele vai ligar lá para sempre aquele mesmo fornecedor e vai falar, dá para trazer 30 sacos de cimento? E manda o preço que for. Então, você imagina aí, o quanto de dinheiro que a gente vai economizar quando o proprietário investe, né, num trabalho de um engenheiro. Então, o engenheiro, na verdade, ele tem que ter essa visão, não só técnica, mas tem que ter a visão administrativa, tem que ter a visão de empreendedor. Por isso que a gente passa muito isso, né? Tem que ter essa visão de ter contatos, network, facilidade muitas vezes, às vezes o pedreiro não consegue determinadas coisas, o engenheiro, por ter alguns relacionamentos com fornecedores, isso a gente consegue de forma mais fácil. Então, tudo isso é ganho, né, do proprietário, e a gente precisa passar isso para eles. E eles entendem, aí quando você passa e vai demonstrando, muitas vezes tem aquele que não vai entender, tudo bem, ele vai ficar fora, mas um dia ele vai enxergar que ele perdeu, ou senão ele vai ter uma dor de cabeça tremenda, e aí ele vai dar valor, ele vai lembrar. Comigo acontece, tem gente que não fez serviço comigo e depois fala, Júnior, devia ter te ouvido, me aconteceu isso, tá vendo? Eu te avisei, muitas vezes eu aviso e mesmo assim o cliente não quer. Eu sei, a realidade é essa. É fácil eu falar, eu sei que também tem as dificuldades, também tem, mas é assim que a coisa vai, com o tempo, te fortalecendo, sendo honesto, correto e falando as coisas que tem que ser falado. Muitas vezes você pensa em agradar o cliente, como a gente falou também durante essa semana, que reforma, muitas vezes tem concorrentes que passam um preço menores a princípio, né? Porque sem o comprometimento, simplesmente para ser atraente para o cliente achar que aquele engenheiro é melhor porque ele vai fazer mais barato, né? Só que depois não faz. E depois, tenho certeza que isso roda, né? A gente tem que pensar na profissão como um engenheiro a médio e longo prazo também, né? Não é só aquele momento. Eu já perdi muitas obras no primeiro momento, mas que depois me deram muitas outras obras, né, a médio e longo prazo, devido a uma obra perdida, porque depois ocorreu tudo aquilo que eu falei na mão de outros, e aí a coisa veio de forma natural, e quando é assim, o cliente vem com tudo e não quer nem saber o preço, ele vai te pagar porque ele sabe que tem valor, ele vai conseguir benefício com você. Beleza aí, Flamarion? Tem mais uma pergunta? Do Rafael Aquino. Há algum custo para a regularização do imóvel? Sim, sim. Olha, vocês já sabem, vocês que estão me acompanhando, que o meu, aqui no caso, para regularizar, na verdade, você vai fazer o projeto, vai fazer o desenho, né? Você vai lá medir o que já existe e vai fazer o desenho. Tá? Ele faz o memorial descritivo, que na verdade o memorial descritivo, apesar, né, de você colocar o que você vê, tá? Na sua RT também vai estar, que é só regularização, na verdade você não vai ter responsabilidade sobre aquilo, tá? E
e você pode cobrar o que você cobra num projeto normal, num projeto, vamos dizer, que você fosse construir aquilo lá. Tá? Porque, vamos dizer assim, você não tem o lado criativo da coisa, mas você vai ter que ir lá medir, fazer exatamente, né? Você tem uma responsabilidade de regularizar exatamente o que está lá, né? Então, depois do seu trabalho, vamos dizer, no AutoCAD, no Revit, tudo, ele é semelhante, né? Então, você pode cobrar aproximadamente o mesmo valor como se fosse uma obra nova, tá? E vocês sabem que eu cobro, no caso do projeto de prefeitura, eu estimo 2% do custo total daquela obra, né? Então, se a obra lá é uma obra de R$200 mil, eu vou cobrar R$4 mil no projeto, beleza?